Com a graça de Deus, estamos juntos nesta manhã de segunda-feira, hoje dia 30 de janeiro. Hoje comemora-se o dia da solidariedade, o dia da saudade, o dia da não violência e também o dia nacional das histórias em quadrinhos e também o dia do portuário. Nós queremos felicitar a todos que celebram o seu dia, os nossos parabéns. Por você, portuário, por você que trabalha para conter a violência nacional, principalmente nesses dias de muita turbulência, em que nós vemos os ânimos sendo acirrados e às vezes poderiam ser evitados tanta violência, não só violência física, mas também a violência no trânsito, que muitas vezes acontecem quase que trazendo vítimas em uma totalidade enorme que poderiam ser evitadas, tantas pessoas que são vítimas da violência. Então, nossa palavra nesse dia da não violência é que nós preservemos a paz no trânsito, a paz entre os homens, a paz na família, a paz na vida política e social deste país. Outra vez estaremos ouvindo mais uma reflexão para a nossa meditação espiritual e você ainda também ouvirá um belíssimo hino interpretado pela cantora Denise. Eu quero deixá-lo agora com esta música para o seu enlevo espiritual. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Descansa no Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entrega os teus cuidados a ele, segue em frente. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. E a corça, e esse jeito da corça buscar água, era algo observado por todos da região. E a corça então era conhecida quando dava os seus pulos e corria para as correntes de água, as fontes do deserto. E isso fez com que ele expressasse, vendo a analogia da natureza, expressasse o que ele estava sentindo. O desejo profundo, assim como um animal deseja matar a sua sede, um animal sedento.
ia matar a sua sede. É aquela coisa que de fato vem do interior, da alma do homem, que não pode ficar, ele não consegue conceber na sua vida, após conhecer Deus, ficar sem essa presença de Deus. E a sua alma então está sedenta por esta presença. Isso faz nos entender então que a alma do homem que conheceu a Deus de forma verdadeira não tem como ficar sem esse Deus. Após conhecer Ele, a alma não consegue ficar sem Ele, sem Deus. O salmista diz: tem sede de Deus. Verso de número 2: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Ele está longe do culto, ele está longe da presença, ele está longe da manifestação da sua presença, embora, lógico, nós sabemos pelo atributo de Deus, da sua onipresença, ele está presente como o salmista, está contemplando o salmista, mas o que o salmista está expressando aqui é a alegria de sentir a presença de Deus em culto, em adoração. E aí é interessante que o salmista, ele não está dizendo qualquer Deus. Não é aqueles deuses das nações estrangeiras, construídos com pedra, com barro, com madeira. Mas a sede do salmista é pelo Deus verdadeiro. E na perturbação da sua alma, pergunta: quando poderá estar de novo na sua presença? E isso me impressiona. Por quê? Porque desejamos tanta coisa na nossa vida. A gente deseja tanta coisa na nossa vida. E às vezes passa-se o dia inteiro e a gente nem se lembra de Deus. Quando começou o culto hoje, a equipe moderadora, existe uma equipe moderadora, uma diretoria moderadora de louvor. Essa equipe moderadora está pensando os louvores e fazendo reuniões. Dentro dessas reuniões foi colocado para que o louvor ele chegasse meia hora ou uma hora antes. Aí eu não disse nada, mas fiquei comigo. Eu também tenho que me cumprir com isso. Eu tenho que chegar cedo e ver, supervisionar, se vai dar tudo certo. Se está tudo certo, eu vou ficar lá na porta recebendo os irmãos. E aí, cheguei 4 horas de Teixeira, fiz os últimos retoques no sermão, limpei um pouquinho a casa que a minha cadelinha tinha feito uma arruaça lá no quintal, e disse: Irama, bota as crianças para já se arrumar. E todos se arrumaram, foram os primeiros a terminar de se arrumar, e a gente terminou cedo, e chegamos aqui a tempo ainda de ver o pessoal ensaiando e tal. Isso me faz refletir. Nos fez refletir sobre essa intenção dos nossos corações. Voltar para a intenção dos nossos corações. De realmente vir para o culto. Então, quando eu estava aqui, vendo todo o preparativo, chegando os irmãos, recebi quando começou o culto, vim para cá, e quando eu sentei aqui, e por que eu fiquei sentado no louvor? Não é porque eu estava sendo delicado, é porque eu estou cansado. Eu ia ficar em pé agora, e vocês iam ficar sentados. Mas eu pensei assim: o culto está tão bom, o culto está tão bom, os louvores estão tão bons, eu preciso chamar mais pessoas para vir para cá. Eu preciso chamar mais gente para vir para cá. Amém? Eu me lembro que o presbítero Cid, um dia estava bem alegre aqui, porque veio colega de trabalho, veio gerente da Rede Farma. Foi um dia que ele estava feliz. A gente precisa também fazer isso, irmãos. Todos nós. Você já pode chamar as pessoas para vir. Chame eles para vir para o culto à noite, no domingo. Amém? Pode chamar. Que eles possam vir participar junto conosco desse momento. E que eles possam sentir na nossa vida como pessoas que somos, como o salmista. Eu não vejo a hora de chegar domingo.
para estar na igreja, para estar no culto público, para estar com os irmãos, para estar sentindo a presença de Deus. Isso deve ser a sede da nossa alma. O salmista, como eu disse a vocês, ele se encontra numa situação que eu vou dizer uma situação emblemática. Porque ele chora. E é um choro profundo, não só porque está longe de Deus e da adoração, do culto, da presença de Deus, mas ele chora porque também ele está passando por escárnios de outras pessoas, dos pagãos, e isso faz a sua alma chorar. Verso 3: as minhas lágrimas têm sido meu alimento de noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Verso 4: lembre-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os gritavam em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. E ele então lembra desse testemunho, de juntar-se com as pessoas em procissão, subir a Jerusalém, para o culto público. Glória a Deus. É como se nos dias de hoje nós estivéssemos andando, vindo para a igreja, e as pessoas vissem nós andando para a igreja, e andando para a igreja cantando. A gente não faz mais isso porque a gente tem os nossos transportes, é perigoso andar pelas ruas, mas é interessante que na meditação desse salmo, lá em Teixeira, eu vi uma cena como essa, e eu filmei e coloquei nas minhas redes sociais. Aquela multidão, mais de 200 pessoas, caminhando pelas ruas, cantando, louvando ao Senhor, feliz da vida, que Ele me contagiou. E aquilo era um testemunho avassalador para todas aquelas pessoas que estavam em suas casas, que algumas saíam para olhar e ficavam olhando aqueles jovens cantando ao Senhor, e aquilo tem um impacto enorme na alma daquelas pessoas. Mesmo ele lembrando dos escárnios, e aquilo fazia sua alma chorar também, mas ele lembra de como era bom subir à casa do Senhor, ir para a igreja, ir para a adoração. Eu penso, irmãos, que a gente precisa resgatar esse gosto nas nossas vidas. Precisamos resgatar. E outra coisa, para resgatar esse gosto de ir para o culto, eu preciso parar de olhar os defeitos do culto. Porque quando a gente começa a falar o defeito do culto, olhar o defeito do culto, olhar a veste, a entonação da voz, as palavras, enfim, alguma coisa que você queira criticar. Se você chegou para o outro e diz assim: você viu o que aconteceu? Vitor, rapaz, isso não pode não. E aí vai fomentando essa perfeição que você quer e que você nunca vai conseguir. E a gente fica se abatendo, se entristecendo. E ao contrário do salmista, a gente quer ser exilado e não sair do exílio para o culto. Entende, irmãos? A coisa é invertida. Mas a partir do verso 5, penso eu que o salmista vai ser o próprio terapeuta de sua alma. Ele vai como que olhar para ele mesmo, e aí ele percebe aquilo que lhe causa tristeza. Então o salmista pergunta, verso 5: por que está abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Verso 6: sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembre-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. No verso 6, ele está falando aonde é que ele está, no norte, aos pés do Monte Hermon. E ele está dizendo assim: olha, mesmo aqui, isolado, exilado, mas eu lembro como era bom
o culto. Eu lembro como é bom eu estar no culto. E eu quero voltar para o culto. Eu preciso voltar para o culto. E aí ele é o terapeuta da sua própria alma. Ele está triste, ele está abatido, mas ele diz: ei, alma, ei, eu. Espera apenas em Deus. Olha apenas para Deus. Porque Deus vai fazer com que eu ainda o louve. Deus vai fazer com que ainda eu volte para a sua presença. É Ele que vai fazer. E aqui está esse crente, com um abatimento enorme, sem vigor, emocionalmente árido, seco, vazio, sem ânimo, desprovido de qualquer força, derrotado. Mas ele não se perturbou apenas. Ele sente a sua alma abatida, ele sente a sua alma desprezada, desesperada. Mas veja, irmãos, aqui é um crente, uma pessoa que lida com a casa de Deus, uma pessoa responsável por alguma coisa, alguma parte da liturgia. E por certo, cantava. Ele participava do louvor da igreja naquela época. Então ele precisa confrontar-se, indagar-se a si mesmo, questionar profundamente a sua alma. E isso é interessante, é que por mais que ele se indague sobre sua situação, ele não confia em si mesmo. É como se assim, ele não olhasse para o que ele já fez na igreja, pelo talento que ele tem. Ele não olha para isso. Ele não se segura nisso, ele não se segura na sua capacidade. Ele olha para Deus e ele pede para Deus. Ele não confia em si mesmo, ele confia em Deus. Ele não vai buscar nele mesmo a resposta. Porque se você for buscar resposta em você mesmo, você não passa de um humanista, de um incrédulo, de um pagão, de um moribundo. Se você é crente, você espera no Senhor. O salmista espera ou esperou no Senhor. Ele coloca a sua esperança no Senhor. E talvez essa noite muitos de nós precisamos nos voltar para o Senhor e saber que a esperança sempre será nele. A resposta certa sempre vem dele. E eu acredito que a vitória, ela vem galopando para a sua vida. O salmista, ele se encontra, como eu disse a vocês, ao norte, aos pés do Monte Hermon, onde uma crosta de gelo sempre se forma. E ao derreter esse gelo, as águas descem pelos caminhos do monte, fazendo então como um rio caudaloso, e vai desaguar nos rios abaixo. E ali então, quando há esse fenômeno, se forma a chamada catadupas, ou seja, as cachoeiras. E ao bater nas rochas, se faz os abismos, e ao fazer os abismos, vira uma onda, e quando vira uma onda, vira vagalhão de água, ao ponto de que se você estiver dentro dessa corrente, desse vagalhão, dessas ondas, ela pode fazer com que você suba e você não encontre mais a rocha. Se seus pés estavam firmados na rocha, quando vem isso, é como se ela levantasse você e você não encontrasse mais estabilidade. E aí o salmista está pensando justamente isso. Ele está pensando, e aí ele diz no verso de número 7, essa ideia: um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passarão sobre mim. E aí a pergunta é: mas por que o salmista está com a alma abatida, triste, depressivo e perturbado? Ele está assim porque o Deus que ele serve, o Deus verdadeiro, que estabeleceu para ele um povo e um meio para que o seu povo esteja em sua presença, que é o culto, que é a adoração, ele está então em um lugar longe dessa adoração. E para ele, a sua vida então não faz mais sentido.
Porque não faz sentido estar longe dos atos do Senhor. Para um crente, não faz sentido estar longe da presença do Senhor, dos atos, da adoração pública, do culto. Ele está falando especificamente do culto. Porque alguém pode dizer assim no seu coração aí, mas eu tenho a presença de Deus em casa. Eu ligo no YouTube, vejo os pastores e tal, e aí eu estou na presença do Senhor. Deus não estabeleceu isso. Deus não estabeleceu isso como culto. O culto, ele é feito presencialmente. A adoração pública foi um meio de graça estabelecido por Deus. É por isso que a alma desse salmista está abatida. Entende? A alma do crente está abatida porque ele foi retirado do culto público, da adoração pública, da comunhão dos santos. E ele se abate, e ele chora, e ele fica depressivo. Por que não pode vir à igreja? Não faz sentido na vida do crente não estar nos atos do Senhor, não sentir a presença de Deus, não ouvir a sua voz e cantar para Deus. É por isso que o salmista puxa do fundo da sua alma, do fundo da sua mente, e vai declarar no verso 8: contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração a Deus da minha vida. Ele expressa que o Senhor derrama sobre ele o seu amor, manifesta justamente na misericórdia. Então ele encontra, mesmo solitário, um motivo para entoar cânticos ao Senhor. A angústia de estar longe da adoração na igreja faz com que o salmista fique triste, fique abatido. Porém, um outro fator de tristeza, ele também vai citar nessa canção. E em meio a olhar para dentro de si, buscar as forças para lembrar de que Deus ainda está com ele. E verso 9 ele diz: digo a Deus, minha rocha, por que te olvidastes de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Verso 10: esmigalha-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? O escárnio então das pessoas para com ele e Deus também o deixava aflito e pensativo, ao ponto de indagar o porquê está passando por isso. E em consciência, ele se volta para Deus e o que ele aprendeu de Deus, e então conclui: quando há os insultos, mesmo abatido, triste e afligido, ele sabe que a resposta é Deus. A esperança vem de Deus. Pois certamente, quando ele despertar, voltará ao culto, a louvar a Deus. E no verso 11 ele diz: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sabe, irmãos, a solução dos nossos problemas talvez não chegue ao tempo que a gente quer. Talvez você esteja como um salmista, em meio a vagalhões, às ondas, e os seus pés há muito já não estão mais sentindo a rocha embaixo. E a partir do momento que nesse turbilhão de água você passa por um abismo, outro abismo, e não encontra uma rocha, ao ponto de pensar que não dá mais para subir, e pensa que vai definitivamente submergir,
Eu sei que em algum momento dessa descida dura, triste e amarga, você vai fincar os pés numa rocha, porque nós somos crentes e nós servimos a um Deus verdadeiro. Em algum momento, como o salmista diz, nós vamos encontrar a rocha, o nosso refúgio, e nós vamos colocar os nossos pés ali, e ali nós ficaremos seguros, porque a nossa rocha é Cristo, o nosso Deus que nos salva das tempestades. Ele está aqui e Ele está dizendo: venham para o culto, venham me adorar, venha para o culto público, porque se você ficar longe de mim, ou você não me conhece, ou a sua alma ficará abatida, ficará triste, ficará depressiva, porque a vida do crente só tem sentido na adoração pública, no culto público, estando na sua casa. Se você pensa, ou continua a pensar, que vir à igreja uma vez por mês, ou mesmo uma vez por ano, e pensar que é crente, e que Deus está com você, eu acho que o seu pensamento está lhe conduzindo para um erro. O seu pensamento não está lhe conduzindo corretamente. E aí eu penso que devemos rasgar as Escrituras, porque ela não diz isso. Ela não diz que ficar sem vir ao culto, eu conheço Deus. Porque o que motivou a alma desse crente a ficar abatida é pelo entendimento de que estava longe da adoração pública, longe do culto. Não era problemas. Estão entendendo? Não eram problemas. Era pelo fato de estar longe do culto. Para o salmista, sua alma estava triste e abatida, de fato, por não poder ir ao culto. E eu acho que precisamos desejar Deus mais do que um copo de água gelada para matar a nossa sede. Porque definitivamente, Deus é a nossa maior alegria. Deus é o nosso maior desejo. Deus é o maior prazer da nossa vida. Portanto, se a nossa alma tiver de se abater, se abata porque está longe de Deus e não pelas circunstâncias das nossas vidas. Se você não tem resiliência, peça a Deus, ore. Se você está enveredando por caminhos que vai lhe trazer problemas, como já falei aqui no início, saia. É melhor você ter saúde, consciência e vida com Deus, do que ser rico, doente e cheio de remédio para tomar. Portanto, cuidemos de nós mesmos. Amém, irmãos? E cuidemos da nossa alma diante de Deus, na sua presença. Espero a sua compreensão, motivo pelo qual temos que fazer esta interrupção, mas você está convidado amanhã a continuar conosco para ouvir a conclusão desta palavra. Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a nossa casa, a nossa pátria e, sobretudo, que vocês tenham um bom dia e uma semana abençoada por Deus, que quer que todos nós vivamos em paz e em harmonia. O próprio Jesus disse: deixe-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração
e nem se atemorize, disse Jesus. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, disse Jesus. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Shalom, a paz do Senhor.